Olá, hoje vamos falar sobre a propagação de estaquia do maracujá azedo e como essa técnica ela pode reduzir o tempo de produção de frutos. Eu sou Vanderléia do Nascimento Silva Salvador, graduada em bacharelado em licenciatura de Ciências Biológicas na Universidade do Estado de Mato Grosso, Unimate Alta Floresta. Bem, o maracujá azedo, o Passiflora edulis, Favicarpa, ele é uma cultura com alta demanda no Brasil, tanto para o consumo de fresco, quanto para indústrias de sucos. Devido a essa demanda crescente, os produtores eles buscam os métodos mais rápidos e eficientes na propagação, tá? A técnica de estaquia que é uma forma de multiplicação vegetativa, tá? É uma excelente alternativa aí pois ela produz mudas geneticamente, idênticas às plantas matrizes, tá? E além disso, essa técnica ela tem um tempo de produção de frutos aí em comparação ao cultivo tradicional por semente, tá? Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a eficácia da propagação por estaquia do maracujazeiro azedo, tá? Com o foco principal de entender aí a técnica que pode reduzir aí o tempo de frutificação, tá? Uma vez que essas mudas por semente normalmente demora por mais tempo para produzir os frutos. Bem, a metodologia começou com uma coleta de dados das plantas matrizes, tinha que ser plantas saudáveis, livres de doenças, em 3 locais distintos do município de Alta Floresta, e essas estacas foram coletadas aí e levada aí para o viveiro, coberto com sombrite, que bloqueia 50% da luz solar, criando aí condições favoráveis, para o desenvolvimento dessas mudas, tá? Então, utilizamos 2 tipos de estacas semelhançosas, que são estacas mais maduras e herbáceas que são mais estacas jovens, Cada estaca ela tinha em torno de 15 a 20 centímetros de comprimento, com 2 ou 3 nós, quer dizer, 2 ou 3 entre nós, que são os intervalos entre os nós da planta. As estacas elas foram plantadas em um substrato, composto por 50% terra orgânica, e 50% de substrato comercial. E essa mistura é importante aí porque ela oferece uma boa, aeração e a drenagem, evitando aí o apodrecimento dessas mudas, o apodrecimento aí dessas estacas, tá? As estacas foram colocadas em saquinhos de polietileno e receberam a irrigação manual diária, Além disso, após 20 dias, após 20 dias, aplicamos aí o fertilizante nitrogenado e o potássio para estimular o enraizamento, e o crescimento dessas mudas. Bem, após 60 dias, de desenvolvimento ali dessas mudas, no viveiro, elas foram transplantadas aí para campo, levada aí para campo para ser transplantada, Então usamos um sistema de espaldeira, que é eficiente, e econômica, utilizando estaca de concreto, e arame galvanizado, para guiar o crescimento das plantas. As mudas foram plantadas com um espaçamento de 2 metros entre covas e aplicamos o fertilizante aí, de liberação lenta para garantir um suprimento aí constante de nutrientes durante o desenvolvimento dessas mudas. Bem, os resultados eles mostraram que as estacas semelhançosas apresentam um desempenho superior em comparação às herbáceas, E elas mostraram maior vigor e melhores taxas de enraizamento, então resultando em mudas mais robustas. Além disso, as plantas propagadas aí por estaquia, elas começaram a frutificar após apenas 6 meses, Então, para comparação, a mudas produzida por semente, geralmente ela leva 9 meses aí para produzir os frutos, ou seja, com a estaquia conseguimos reduzir em 3 meses o tempo de frutificação, tá? Então,
Esse resultado técnico daqui demonstrou aí a eficácia na propagação do maracujá azedo. Então, essas estacas semilenhosas em particular, elas são as mais indicadas devido ao melhor enraizamento, tá? Outro ponto-chave foi o manejo adequado da irrigação e da adubação, que foi essencial para o sucesso do cultivo, né? A grande vantagem dessas técnicas é que a redução no tempo de produção e que pode aumentar a eficiência aí da produtividade aí para os pequenos produtores, né? Olá, meu nome é Vanessa e o título do meu resumo é A Variabilidade de Recursos Genéticos no Cultivo de Rosas do Deserto em Alta Floresta, Mato Grosso. Então, o principal objetivo desse resumo foi realizar um levantamento da variedade de rosas de desertos que são cultivadas no município de Alta Floresta. Então, a Deniobesum, popularmente conhecido como rosa de deserto, é uma espécie de planta de uso ornamental pertencente à família Porcinae. Ela é uma planta nativa da África e é classificada como arbustos herbáceos suculentos. No Brasil, o seu uso na ornamentação ele é recente, com pouco mais de 2 décadas, e a propagação dessa planta ela pode ser feita por meio de sementes, estaquia ou enxertia. É uma planta de fácil cultivo para se ter em casa e ela possui uma grande variedade morfológica de flores. Então, foi realizado um levantamento em uma propriedade privada no município de Alta Floresta de uma colecionadora dessas plantas. Os registros eles foram feitos por meio fotográfico das diferentes variedades que ela possuía em casa e também foi caracterizado, além da coloração, né, a quantidade de camadas de pétalas de cada uma dessas rosas encontradas e os valores que custaram cada planta e o local onde essa moradora adquiriu essas plantas na cidade. Depois de coletar esses dados, né, também foram identificados o nome popular desses híbridos por meio de comparação morfológico das espécies no site da Polônia Grade. Então, como resultado, nós identificamos aí 19 variedades de rosas do deserto na casa dessa moradora, onde 8 delas são classificadas como plantas singelas ou simples, que são essas flores que possuem apenas uma camada de pétalas. 9 são classificadas como duplas, que são essas que possuem 2 camadas de pétalas, e 2 são classificadas como multipétalas, que são essas que possuem 3 ou mais camadas de pétalas. Foi verificado com essa moradora que ela pagou em média de 20 a 150 reais por cada uma dessas plantas. Então, o valor, ele varia de acordo com a idade da planta. Quanto maior for a planta, maior será o valor. A coloração e a quantidade de pétalas dessas flores, elas também influenciam na hora dessa venda. E são em alta floresta, é muito fácil de adquirir, de encontrar essas plantas sendo comercializadas em floriculturas, viveiros, na feira da cidade, na praça cívica também e até em mercados da região. Então, diante disso tudo, foi concluído que na cidade de Alta Floresta há uma grande variedade, né, de híbridos de rosas do deserto e que essa comercialização ela é uma fonte rentável para diversas famílias da região que trabalham com o cultivo e a comercialização de rosas do deserto. Olá, eu sou a Suelen, do curso Ciências Biológicas da Unemate de Alta Floresta. Eu venho aqui hoje apresentar para vocês sobre a planta Neurium oleander, que é espirradeiras e as barreiras de uso de alimentação. Aqui a Neurium oleander, ela é popularmente conhecida como espirradeira. É uma planta de arbusto muito lindo, né, que contém várias cores, né, vermelho, branco, rosa. Tipo, tem esse rosa que está representando aqui a imagem. A Neurium oleander, ela é uma planta que se adapta muito bem em diversos climas. Ela pode chegar até 5 metros de altura. Ela é uma planta que produz uma flor muito linda, né? Mas apesar de ser uma planta que destaca muito o jardim, ela também é uma planta que possui uma grande toxicidade, né? Tanto para os animais quanto para os humanos. Ela pode provocar um ataque cardíaco. Mas ela também ajuda na ornamentação.
Então, ela tem essa parte da toxicidade, que é perigoso, mas ela também tem a parte boa da ornamentação. Aqui, o paisagismo, que nem a gente já viu aqui, tá vendo nessa imagem, a Neurium oleander, ela é uma planta que tem um grande destaque em todos os lugares que ela é plantada, tanto na cor branca, rosa, vermelha, entre outros. Então ela é uma planta realmente que dá o grande destaque em todo o jardim. Tem arbusto, entre outras coisas. Aqui também apresenta os cuidados que a planta deve ter que tomar, né? Com a cuidado dessa planta. Quem tem em casa, em quintal, essa planta tem que tomar cuidado, tipo, como ela é um arbusto, né? E ela cresce 5 metros, colocar ela, tipo, num pergolado, onde não se alcança as flores, né? Que tem, tipo assim, a gente, quando for podar ou cair alguma flor no chão, a gente pegar com uma luva ou entre outras coisas, né? Tomar os devidos cuidados para não chegar a ingerir, porque se ingerir, ela pode causar um ataque cardíaco. A conclusão é que chegamos aqui a planta Neurium oleander espirradeiras. Ela é uma planta muito linda, né? Muito que tem um grande destaque. Ela produz flores de várias cores, um arbusto muito lindo, e só que ela tem a toxicidade. Ela tem uma grande toxicidade que pode causar um ataque cardíaco, né, e levar à morte. Mas ela também tem a parte boa, que ela ajuda na reprodução, na ornamentação de ambientes, tipo, fazer reprodução de ornamentação. Ela também é uma planta que ajuda nisso. Aqui é as imagens da espirradeira Neurium oleander, que foi aonde eu coletei as imagens, né? Aqui a imagem tem a planta pequena, ela grande e ela já um arbusto. Aqui são as raízes dela, onde começa o tronco, né? Então logo se vê aqui, ó, que nem essa imagem representa. Essa imagem representa, ela está num pergolado. Ela está num pergolado pela sua altura, né? E para ter os devidos cuidados. Muito obrigada. Olá a todos, me chamo Zélia. Estarei apresentando para vocês o resumo intitulado Estimativa de Viabilidade Polínica da Esponjas púrpura através de métodos colorimétricos. O trabalho é composto por Zélia, por Thomas, Lucas, Douglas, Henrique e professora Isane Vera Casburg. O gênero, né, esponjas, ele possui cerca de 14 a 20 espécies distribuídas mundialmente, e dentre essas 6, elas ocorrem aqui no Brasil. Dentre as espécies desse gênero, né, se destaca a esponjas púrpura, que é popularmente conhecida como siriguela. Ele é um fruto tropical, né, encontrado no Brasil, principalmente ali na região Nordeste. Ele também é usado, né, para algumas doenças, como diabetes, colesterol e diarreia. Qual que é a importância de se estudar a viabilidade polínica? Pois ela demonstra, né, a potencialidade reprodutora masculina da espécie e contribui também com estudos taxonômicos e ecológicos, né, fornecendo, portanto, informações para a área da genética da conservação. E o presente estudo, né, teve como objetivo avaliar a viabilidade polínica por meio de testes colorimétricos. O trabalho, né, ele foi realizado no Laboratório de Citogenética e Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Mato Grosso, campus de Alta Floresta. Primeiramente, foi feita a coleta dos botões florais, aqui mesmo no município.
Em seguida, eles foram armazenados, fixados no ácido acético a 6%, levados à geladeira por 24 horas. Passado esse tempo, ele foi feito as lâminas. E os corantes que utilizamos foi verde malaquita 1%, Lugol 1% e Crepom. Para a confecção dessas lâminas, foi retirada as anteras dos botões. Essas anteras foram colocadas em uma lâmina e com uma gota de corante foi macerada conforme Guerra e Souza 2002. Foram feitas 10 lâminas, contados 200 pólens por lâmina, totalizando 2.000 pólens por corante. Essas lâminas elas foram visualizadas no microscópio óptico na objetivo de 40 vezes. E esses dados, né, foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuque a um nível de 5% de significância utilizando o programa R. Bom, a análise, né, dessa viabilidade polínica mostrou que o corante Crepom e o verde malaquita, eles apresentaram pólis viáveis acima de 90%. E o Lugol, 1%, ele apresentou 89,85%, conforme podemos observar na figura 1. Né? Todos os corantes não tiveram diferença significativa entre si e tiveram acima de 70% de viabilidade. Souza e seus colaboradores, 2002, né, relata que a viabilidade polínica acima de 70%, como observada no nosso estudo, né, é considerada alta e pode ser utilizada para estudos de melhoramento da espécie. Portanto, todos os corantes utilizados, eles podem sim ser utilizados para medir, né, a viabilidade polínica. Na figura 2, podemos observar os pólis viáveis e inviáveis. A área B é do verde malaquita, a A está viável, o B é inviável, C e D, Lugol, C viável, D inviável, E e F é do papel Crepom, E viável, F inviável. Bom, entre os corantes, né, utilizados nesse trabalho, o corante alternativo Crepom, ele é mais indicado para a espécie, pois conseguiu, né, distinguir com clareza os pólens viáveis dos inviáveis. E além de ele ter um baixo custo, ser livre de produtos tóxicos, e as escolas poderem estar utilizando eles nas suas aulas de laboratório. Aqui está algumas referências que eu usei no meu trabalho e muito obrigada. Olá, eu sou Leonardo Landim e eu vou apresentar sobre o resumo com o título de Efeitos alelopáticos extrato da auroreia na germinação de sementes de alface. O trabalho foi desenvolvido sobre uma pesquisa da professora Nara Dávila Pereira, com auxílio dos acadêmicos de biologia da Unemate de Alta Floresta, sendo eu, Leonardo, as acadêmicas Lígia Maria Rodrigues e Laudiceia Paiva. O conhecimento etnobotânico, ele fundamenta-se na inter-relação entre homem e planta, englobando o fluxo de conhecimento transmitido ao longo dessas gerações, essencial para a preservação do conhecimento dos ancestrais e para a elucidação das múltiplas aplicações das espécies vegetais, tanto em contextos sociais como em contextos ecológicos. As plantas medicinais, elas sintetizam diversos metabólicos, sendo eles primários e secundários, que apresentam propriedades alelopáticas, sendo assim contribui para a conservação da biodiversidade. A alelopatia, ela pode ser definida como a interferência bioquímica, sendo positiva ou negativa, causada por aleloquímicos que são produzidos pelas plantas. A pesquisa de moléculas alelopáticas pode facilitar a identificação de fitotoxinas naturais, que têm potencial para serem utilizados como herbicidas ecológicos, fazendo com que diminua a contaminação ambiental. A auroreia, ela é reconhecida por suas propriedades farmacológicas e contém elevadas concentrações de compostos fenólicos, principalmente taninos, que têm como atividade terapêuticas. Bom, esse estudo ele teve como objetivo avaliar o efeito alelopático do extrato aquoso das folhas da auroreia em diferentes concentrações, tanto na germinação como no crescimento
das plântulas do alface. Esse material ele foi coletado em um distrito de Nossa Senhora da Guia, localizado a 33 quilômetros de Cuiabá. Esse material foi coletado de populações naturais. Após a coleta, foram feita a desinfecção dessas folhas por meio aquoso de solução de hipocloreto a 1%. Após foi secado em 45 graus durante 24 horas e depois triturado em moinho tipo Willy em proporção de a cada 100 gramas de folha para 1 litro de água destilada. Os extratos aquosos foram preparados em soluções de 0, 25, 50, 75 e 100%, com 4 repetições de 25 sementes de alface, onde o tratamento zero ele serviu como controle. O bioensaio ele foi realizado utilizando papel Gemitex, que foi utilizado como substrato, e foi umedecido em 2,5 vezes o peso do papel seco. Após isso, foram colocadas em caixas Sharebox e adicionadas à câmara de germinação tipo BOD a entre 25 e 15 graus, com um forte período de 12 horas durante 7 dias. Durante esses 7 dias foram feitas avaliações diárias que incluíram o número de sementes germinadas para determinar a porcentagem de germinação, a presença de plântulas anormais, o índice de velocidade de germinação, o comprimento de plantas normais emergidas e a massa fresca e seca dessas plântulas. Em condições laboratoriais, nas concentrações analisadas, observou uma redução no índice de velocidade de germinação, no comprimento tanto da parte aérea como da raiz e na massa seca dessas plântulas, principalmente na concentração de 100%. A maior concentração do extrato restou em 75% das plântulas anormais. O extrato foliar da auroreia impactou a germinação das sementes nas concentrações de 75% e 100%, variando cerca de 60,7% a 99%. Além disso, foi possível observar evidências do potencial alelopáticos nas características do desenvolvimento das plântulas de alface. Bom, esse estudo também destaca a revelação da pesquisa da etnobotânica e da alelopatia, que contribui para a compreensão das interações planta e planta e também da planta e ambiente. E o conhecimento sobre esses compostos naturais e seus efeitos pode levar a práticas agrícolas mais sustentáveis e à preservação da biodiversidade. Olá, eu sou Lucas Sanz Almeida. Estarei apresentando o trabalho Estimativa de Viabilidade Polínica, Gossip e Sutton, através dos métodos colorimétricos, algodão. Os autores desse trabalho são Thomas Roberto Signo, Zélia Marques da Silva Randall Flash, Douglas Machado Leite, Henrique Araújo Macedo, Isaniver Carlsburg e eu, Lucas dos Santos de Almeida. O algodeiro é uma planta da família Malvácea, que corresponde a aproximadamente 243 gêneros e 4.300 espécies espalhadas em território nacional. Isso muito pelo seu valor econômico, né? A espécie G. Sturnium corresponde a 90% do algodão plantado no Brasil. Então, entre as espécies de algodões plantadas, ela corresponde a 90%. Então, é uma espécie de algodeiro aceitável aí no comércio, fazendo com que ela tenha essa taxa tão elevada, né? Os estados que se destacam na produção de algodão dessa espécie são Mato Grosso, Bahia, mas Maranhão, Piauí e Minas Gerais também tem ali investido muito nessa espécie. Pensando nisso, realizamos o teste colorimétrico para ver qual o corante mais aceitável para estar analisando os pólens, porque é importante fazer essa análise e ver como é que os pólens estão interagindo, principalmente aqui na nossa região, né? E foram coletados botões florais esmagados com auxílio do bastão em vidro, né? Conforme a técnica de esmagamento proposto por Guerra Souza, né? Em 2002. Cada lâmina foi utilizado uma gota de corante e os corantes utilizados foram orceína acética, verde malaquita e beterraba. Foram contadas 10 lâminas por corante, totalizando 30, já que foram 3 corantes analisados, né? Aqui é a flor do algodão. Infelizmente,
Não conseguimos fotos dos botões florais, por já estar em estágio avançado, né? Quando realizamos o teste. Então, no outro dia, quando fomos coletar imagens das fotos, não conseguimos, porque já estavam todos em floração. Aqui, né, como vocês podem ver, são os corantes, né? O beterraba, o orceína e o verde malaquita, sendo A e B orceína, beterraba, correção, C e D orceína e E e F verde malaquita. A diferença de viável e inviável está pela a nitidez que você observa. Por exemplo, A e B. O corante A, né, ele está bem forte, a tonalidade dele, o que indica que ele está viável, enquanto a parte B, né, do mesmo corante, ou de beterraba, ele está mais claro, então ele está inviável. O mesmo vale para os outros dois corantes. Geralmente analisamos inviável e viável pela a tonalidade que se encontra o pólen, né? No caso aqui, né? O pólen A está mais escuro e o pólen B está mais claro. O pólen C está mais escuro, o pólen D está mais claro, o pólen E está mais escuro e o pólen F está mais claro. E assim vai. Mas também pode ser a questão das estruturas. Muitas estruturas se perdem quando estão inviáveis. Então fica muito nítido ali que esse pólen não está funcional. Aqui, né, vamos para a parte da discussão. Dos corantes analisados, 3 corantes, né, a beterraba teve 89,3, a orceína acética teve 91,15 e o verde malaquita 92,4. O verde malaquita foi aquele que teve a porcentagem mais alta. Contudo, os outros dois corantes estão viáveis para estar utilizando, pois tiveram taxas altas também, né? Sendo o corante natural beterraba aquele que teve a taxa mais baixa. Contudo, é uma taxa considerada alta e viável para uso, sendo que uma taxa inviável é abaixo de 70%. Então, o que acontece? Pensando nisso, nossa conclusão que foi, apesar dos dois corantes sintéticos, né, ter tido uma taxa maior que o natural, o corante natural é o que nós recomendamos porque ele é feito de uma maneira mais simples, né, e ele é mais econômico na questão de dinheiro, porque os corantes sintéticos têm uns valores mais acentuados, porque eles, além de pólen, eles podem curar outras coisas, né? E esse corante ele é propício, natural e é o que recomendamos. Essas são as nossas referências, né, que utilizamos, as principais, as outras estão no trabalho. Eu agradeço a participação de vocês e é isso, pessoal. Olá, eu me chamo Thomas e vou apresentar sobre o trabalho intitulado Estimativa da Viabilidade Polínica do Abacateiro Pérsia americana 1000 por métodos colorimétricos. Este trabalho é de autoria minha, do Lucas, Zélia, Douglas e da professora doutora Isane Vera Karsburg. Bom, Pérsia americana é uma espécie pertencente à família Lauraceae, conhecida popularmente como abacate-manteiga. Alguns estudos relatam que a polpa do abacate ela apresenta benefícios para a saúde cardiovascular, porque ele faz o controle aí do nível de colesterol no sangue. A estimativa da viabilidade polínica, por sua vez, ela é de suma importância para a análise do fluxo gênico em plantas, pois ela vai evidenciar o potencial reprodutivo da espécie e pode ser útil aí em estudos genéticos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi verificar qual é a melhor corante para avaliação da viabilidade polínica de Pérsia americana 1000. Como metodologia, foram coletados 20 botões florais do abacateiro. Após a coleta, os botões eles foram fixados no ácido acético 6% e armazenados sob temperatura de 4 Celsius durante 24 horas. Nós utilizamos aí a técnica de maceração proposta por Guerra e Souza, 2002. Os corantes utilizados foram orceína, 1%, verde malaquita, 1%, e um corante alternativo à base de papel crepom.
Vale destacar que o corante orceína ele é responsável por corar aí o material genético presente nos grãos de pólen, e o verde malaquita e o papel crepom, eles agem corando, então, as proteínas presentes aí nos grãos de pólen. Para cada corante utilizado, foram preparadas 10 lâminas e contados 200 pólens por lâmina, totalizando, então, 2.000 pólens por corante e 6.000 no total, aí, englobando os 3 tratamentos. Os dados eles foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância, utilizando o programa R. Bom, como esse gráfico demonstra, nós temos aí que os 3 corantes apresentaram uma taxa de viabilidade polínica acima de 70%, que é considerada, então, alta. Então, os 3 corantes eles apresentaram um valor significativo, e a gente pode perceber que o corante à base de crepom ele não diferiu do verde malaquita, pois ambos estão seguidos da mesma letra, letrinha A. E o corante orceína acética não diferiu do verde malaquita, né? Pois ambos aí seguem da mesma letra e não apresentaram resultados tão discrepantes. Vale destacar que o surgimento de grãos de pólens inviáveis pode ser resultado de mutações aí, estruturais e numéricas durante a pré-meiose, meiose e também a pós-meiose. Quando nós analisamos, então, esses pólens corados no microscópio, nós conseguimos ver que os pólens viáveis, eles ficam corados por completo. Já os inviáveis, eles não se coram aí por completo. Bom, essa imagem, essa prancha de imagem está mostrando, então, aí os pólens observados, onde em A e B nós temos os pólens corados, né, com o corante verde malaquita. A nós temos um pólen viável e B um pólen inviável. C e D está mostrando, então, os pólens corados com o corante orceína acética, a 1%, onde em C o pólen ele é considerado viável e em D ele é considerado inviável. E nós temos aí, nas letras D e F, os pólens corados com o papel crepom, onde em E nós temos um pólen considerado viável e em F um pólen considerado inviável. Ao final deste estudo, nós podemos constatar aí que os 3 corantes eles são indicados para estimar a viabilidade polínica desta espécie, porque apresentaram resultados acima de 70%. No entanto, o corante que apresentou melhor análise de viabilidade foi o de papel crepom, onde ele apresentou um valor aí de 92%, né? Então, foi o corante que mais se destacou. Por esse motivo, ele é o mais indicado para estudos de viabilidade polínica para esta espécie, primeiro porque ele é de fácil acesso, sem adição de produtos químicos e ainda é um corante de menor custo. Bom, aqui estão as referências bibliográficas, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Vanderlei do Nascimento Silva Salvador. Eu sou graduada em bacharelado em Ciências Biológicas, né, da Universidade do Estado de Mato Grosso. E o tema do meu trabalho é potencial citotóxico do extrato aquoso de Cibopogum, citrato de célula meristemática de Aliceps. Tá? O estudo, ele avalia o potencial citotóxico do extrato aquoso de Cibopogum citratos, que é o capim cidreira, em célula meristemática de Aliceps, né, ou seja, a cebola, ou seja, essas células da cebola. Essas células são utilizadas aí em experimentos de toxicidade, a serem altamente sensíveis, né, a toxinas. O objetivo foi investigar se o extrato de capim cidreira, uma planta com várias propriedades medicinais, tem efeitos tóxicos em células vegetais. Bem, o capim cidreira é uma planta medicinal nativa da Ásia, ele é conhecido por suas propriedades calmantes, né? Ela é da família Poaceae e ela tem propriedades calmantes, antibacterianas, antifúngicas, né? Anticancinogênicas e contém um composto bioativo como o citronelal e o geranial, que são responsáveis pelos seus efeitos medicinais. E esses compostos, eles têm propriedades aí promissoras, mas pouco sabe, né, como elas afetam as células vegetais, né, como as do Aliceps, tá bom? Então, o objetivo desse trabalho
desse estudo é descobrir se o extrato aquoso de capim-cidreira ele é tóxico, né, para as células meristemáticas da cebola, né? E além disso, o estudo ele vai buscar determinar, né, qual a concentração do extrato causa esses possíveis efeitos tóxicos, né, se resistirem. Então, a metodologia, né, ela utilizada, né, do estudo é o teste de ALICEP, que consiste em expor aí as raízes das cebolas em diferentes concentrações do extrato do capim-cidreira, tá? O extrato ele foi preparado por infusão, utilizando folhas frescas e água fervente, né, após a exposição ao extrato, tá? As células da raiz foram analisadas ao microscópio, observando-se as mudanças morfológicas do DNA, né, e esses sinais de toxicidade, né? Então, essa coleta do capim-cidreira ela ocorreu em Alta Floresta, uma região, né, conhecida por sua biodiversidade, tá? Então, a preparação do extrato de infusão, ela foi feita em concentrações de 12,5%, 25%, 50%, 75% e 75% de ml, tá? E teve o controle positivo, né, água destilada de pirona, e o controle negativo, né? E as células elas foram analisadas, né, 2.000 células, né, por cada tratamento, né, em 10 lâminas de cada tratamento. Bem, os resultados vão mostrar, né, aí se o extrato do capim-cidreira ele causa alterações aí na célula meristemática da cebola, né? Se elas forem observadas o ciclo celular, danos no DNA, qualquer tipo de deformação celular, isso indicaria uma citotoxicidade, tá? Significativo. Esses resultados eles serão comparados com outros estudos que avaliam o impacto de extratos de plantas medicinais de células vegetais, tá? Então, a nossa observação seria no índice miótico, né? A redução significativa das concentrações de 50% a 100%, né? E o efeito citotóxico, diminuição da divisão celular nas concentrações mais altas, né? E o potencial interfásico, né? Ou seja, o aumento dessas células, né, nessas concentrações de 12,5% e 25%, né? E o efeito antiproliferativo, né? A interferência na progressão do ciclo celular. Então, essa pesquisa ela é importante, pois, embora o capim-cidreira seja amplo utilizado para os fins medicinais, ele é essencial para entender os seus efeitos sobre as células vegetais, né? O que pode fornecer, né, aí sobre as seguranças, né, e possíveis aplicações terapêuticas, né? Então, essas concentrações mais altas aí pode ser impactada negativamente na divisão celular, né? Em concentrações baixas, né? O extrato retarda o ciclo celular e a relevância, né, a necessidade de estudos aí para explorar mais o potencial terapêutico, né, garantindo a segurança e o uso prolongado desse fitoterápico, tá? E é importante investigar aí, né, as plantas medicinais como fitoterápicos, né, avaliar o impacto do uso, né, para garantir as seguranças, né, das pessoas aí, dos usuários. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos citotóxicos e genotóxicos do extrato aquoso de Coulthara-Alexandra sobre o ciclo celular Allium-cepa. O meu experimento nesse momento foi da quina. Ela é conhecida por, o nome científico dela é Coulthara-Alexandra. É uma planta que é muito utilizada como anti-inflamatória, malárica, utilizada muito para febre. A sua distribuição ocorre ali em todas as regiões. Ela tem um grande potencial medicinal, uso popular, ou seja, vem de geração em geração a forma de se usar. Porém, exige-se que tanto a quina quanto qualquer outra planta medicinal que tenha estudos, ou seja, um potencial farmacológico e dose. Não só a quina, mas qualquer outra planta, as pessoas estão ultimamente tomando de forma espontânea, sem ter
correndo assim um risco à própria saúde. Essa planta, a quina, ela é um arbusto, árvore, e ela é considerada árvore de grande, pequeno porte, até mesmo ornamental. Suas flores são púrpuras, frutos dehiscentes, sementes pequenas, são folhas opostas, elípticas e pontiagudas. Suas flores são grandes e axilares. Seu fruto é cápsula. Quando ele está maduro, ele fica amarronzado. E o meu principal objetivo desse trabalho é analisar o potencial citotóxico e genotóxico no decóxito da casca da quina por meio do teste Allium-cepa. A metodologia ocorreu da seguinte forma: foi realizada a coleta desse material botânico na região de Nova Bandeirante e, após feita a coleta, foi feita a higienização, levado esse material para o herbário, e foi feita a identificação desse material. O preparo desse extrato foi pesado uma quantidade de 7,35 gramas. Foi feita a fervura junto à água destilada por 10 minutos. Após isso, foi realizado o resfriamento e depois a filtração. Esse resfriamento aconteceu de forma natural, no meio ambiente mesmo, não precisou colocar em geladeira nem nada, tá? Este Allium-cepa foi realizado de 2 métodos, direto e indireto. Inicialmente, eu peguei esses bulbos e coloquei na geladeira para que houvesse ali uma quebra de dormência, e essa quebra de dormência facilitaria-se a germinação, o brotamento dessas raízes com mais rapidez. Houve a remoção da casca externa, 2 métodos, direto e indireto. Desses métodos, direto e indireto, foi feito 5 concentrações, dentre elas 12,5, 25, 50, 75 e 100 miligramas. E mais 2 controles positivo e negativo. Foi feito totalmente um delineamento inteiramente casualizado, ou seja, DIC, e todo esse material foi colocado na BOD por 25 graus, dentro de 25 graus Celsius por 48 horas. As raízes, após a coleta, foram fixadas no carnói 3x1, ou seja, que é o etanol com ácido acético, por 24 horas em temperatura ambiente. E em seguida ela foi transferida para o etanol a 70% e mantidas ali refrigerada até o uso. A análise dessas lâminas ocorreu que essas raízes, após a coletada, elas foram lavadas na água destilada, foram hidrolisadas e depois lavadas novamente para que daí a gente pudesse fazer a coração da orcena acética 2% e aplicar ali a técnica de esmagamento descrito por Guerra. Foram feitas 10 lâminas de tratamento, cada lâmina 200 células, 2.000 por tratamento, totalizando tanto no método direto quanto no método indireto, observadas em microscópio com a magnitude de 40 vezes. Esses parâmetros a gente analisou os índices mitóticos, percentual interfásico e anormalidades ali presentes. Os resultados indicaram que os efeitos citotóxicos da quina evidenciou ali um aumento de números de células interfásica, conforme o potencial interfásico, sugerindo ali uma interrupção do ciclo celular nas concentrações de 75 miligramas. A genotoxicidade foi confirmada pelo elevado número de mutações das mesmas concentrações que ali estavam tanto no método direto quanto no método indireto. Aqui vocês podem ver um pouquinho as prófase, anáfase com cromossomo atrasado e a intérfase. Concluindo, recomenda-se que o uso de 12,5 miligramas no método direto e 25 miligramas no método indireto para a preparação desse decóx para forma fitoterápica. Contudo, ressaltou-se que essas plantas medicinais elas não está isento de efeitos adversos, sendo o uso inadequado, sem orientação, capaz de causar inibição, estimulação excessiva e proliferação celular. E assim, portanto, reforçamos que a importância desses estudos refere à citogenotoxicidade dos extratos aquosos empregados na medicina popular. Olá, me chamo Pamela e eu vou falar sobre o efeito citogenotóxico do extrato aquoso de Aristolochia gigantea, ou Cipomyl homens, em células meristemáticas de Allium-cepa. A Aristolochia gigantea é uma planta amplamente utilizada na medicina popular, mas o seu uso levanta preocupações sobre possíveis efeitos adversos. Por isso, decidimos investigar o seu potencial citogenotóxico, uma questão crítica para a segurança do seu uso.
Utilizamos um decocto de 20 gramas por litro da raiz do cipó myomes e obtivemos os extratos nas concentrações de 12,5, 25, 50, 75 e 100 miligramas por mililitro. E também tivemos o controle positivo, que foi a água destilada com dipirona, e o controle negativo, que foi a água destilada pura. Depois as raízes foram coletadas e tratadas e analisadas para avaliar o índice mitótico, potencial interfásico e índice de anormalidade. E para a confecção da lâmina, a gente usou o corante de orceína com 2% de concentração, orceína acética. Utilizamos na confecção das lâminas o meristema apical das raízes, corado com orceína acética a 2%. E para observação, a gente precisou fazer a maceração desses meristemas na lâmina. Foram preparadas 5 lâminas por concentração e analisadas 200 células em cada. A gente usou o microscópio na objetiva de 40, um aumento de 400 vezes. Analisamos o índice mitótico, que é a quantidade de células em divisão, o potencial interfásico, que são as células em fase de descanso, e o índice de anormalidade, que são as células com alteração. Depois pegamos esses dados e jogamos ele no programa estatístico de Tukey. Bem, na primeira imagem temos a separação das concentrações. Na segunda, temos como foi feito o decocto, né, que tem que ser fervido a raiz junto da água. E ali já são o método direto, sendo levado para a geladeira. Na verdade, os dois métodos, né? Só que um com as concentrações e o outro com água destilada. Na primeira foto foi a pesagem da raiz do cipó myomes. Na segunda já temos as cebolas separadas para cada concentração, nos seus devidos e respectivos repetições. Na terceira imagem temos a preparação do decocto. Essas aqui são uma das lâminas que foram confeccionadas. Podemos ver alguns tipos de mutação, algumas fases da mitose. Temos ali anáfase, telófase, prófase. Temos também algumas mutações, como ponte anafásica. Embora não tenhamos encontrado diferenças estatísticas significativas nos parâmetros do índice mitótico, potencial interfásico, índice de anormalidade, notamos algo muito relevante. Observamos um aumento no número de células em telófases nas concentrações de 12,5 e 75 mg por mililitros. Essa planta ela possui um composto chamado ácido aristóquicos, que ele causa citotoxicidade e mutações. E esse aumento na telófase é um achado crucial, porque ele sugere que a Aristolochia gigantae pode estar acelerando o seu ciclo celular. E esse aumento na telófase é um achado crucial. Ele sugere que a Aristolochia gigantae pode estar acelerando seu ciclo celular, e essa aceleração pode ser vista como uma resposta das células para lidar com danos. Pode indicar um risco de instabilidade genômica. E esse efeito adverso é preocupante, pois está associado a um aumento no risco de desenvolvimento de câncer. E esses resultados são significativos porque eles nos mostram que, apesar da ausência de alterações estatísticas significativas, as alterações observadas nas células em telófase implica que a Aristolochia gigantae pode ter efeitos citotóxicos e que não podem ser ignorados. E essa descoberta ressalta a necessidade de cautela no uso dessa planta como medicamento. Podemos concluir desse modo que, por mais que nossos resultados indicam que a planta tenha potências terapêuticas, é vital realizar mais pesquisas para entender completamente seu potencial citogenotóxico e garantir o uso que não traga mais riscos do que benefícios. Então é isso, muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Marcos Roberto, sou acadêmico da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, campus de Alta Floresta. Bom, eu vou falar sobre o cultivo de maracujazeiros doce, Passiflora alata curtis, aqui no município de Alta Floresta, Mato Grosso. Bom, a Passiflora alata curtis é uma espécie pertencente à família Passifloraceae. Seus frutos são comercializados in natura, são conhecidos popularmente como maracujá doce, possuindo aroma agradável, baixa acidez. Devido ao sabor intenso, tem baixa aceitação global, diferente do maracujá azedo. A espécie apresenta ainda muitos obstáculos na produção, resistência e doenças a pragas. É de grande relevância a importância, variando de 8 meses no Sudeste, de 10 meses no Nordeste
e 12 meses no norte. Permite um fluxo de renda mensal equilibrado que pode contribuir para elevar o padrão de vida nas pequenas propriedades rurais de exploração familiar. Bom, a agricultura familiar desenvolve um papel crucial na produção de alimentos e no desenvolvimento rural, promovendo a conservação ambiental com práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente. No entanto, esses pequenos agricultores enfrentam dificuldades significativas em acesso limitado a crédito, à tecnologia e à oscilação de preços de produtos agrícolas. Tendo isso em mente, o presente trabalho ele teve como objetivo uma entrevista semi-estruturada para analisar as respostas de pequenos produtores rurais sobre a produção, dificuldade e a rentabilidade do cultivo do maracujazeiro aqui no município de Alta Floresta. Foi utilizado a análise de dados para a retirada de informações referentes ao cultivo e à produção de maracujá aqui no município. Foi realizada uma visita à feira municipal da cidade, onde se encontra uma grande quantidade de pequenos produtores rurais que vendem seus produtos cultivados em suas chácaras e sítios, onde se buscou primeiramente a observação de forma visual possíveis produtores do maracujá, sendo localizados 2 produtores representados como produtor A e produtor B. Para o questionário semi-estruturado, foi realizado e aplicado com perguntas abertas para cada um dos agricultores, voltados para o manejo da produção. Quais são as principais dificuldades da produção, como ocorre a rentabilidade do cultivo do maracujá na região. Com isso, foram obtidas as respostas dos produtores para se chegar, assim, a uma conclusão final. Essa conclusão, esses resultados de discussões, obteve-se o quê? O produtor A respondeu que tem uma chácara nas redondezas da cidade, localizada na comunidade de Santa Rosa, possuindo aproximadamente 25 a 30 pés de maracujazeiros, faz adubação manual e irrigação vinda de poço artesiano, informa que a produção é um pouco difícil para ele, pois não possui muitas informações necessárias de métodos e maneiras eficazes de produção. Ele encontra dificuldade quando chega à parte de polinização das flores, dizendo que não vê agentes polinizadores na área, necessitando estar realizando de forma manual esse papel. A rentabilidade para ele é razoável, pois devido a essas dificuldades, o mesmo consegue um pouco de dinheiro para suprir as necessidades de manutenção da sua chácara, mas o mesmo possui outras atividades lucrativas para anexar sua renda mensal. Já o produtor B relatou em suas respostas possuir uma pequena chácara ao redor do município, com cerca de 35 pés de maracujazeiro e produz regularmente maracujás. A forma de produção dele é manual, adubando suas plantações e irrigando com uma fonte de água próxima à sua propriedade, onde o mesmo diz ter um sistema de canalização, não deixando muito claro exatamente qual fonte seria essa de água que ele utilizava para fazer a irrigação dos seus pomares lá. Relata também que é muito difícil a produção, mesmo ele tendo uma experiência alta na área, pois relata que faz tempo que essa área que está na área em sua plantação. Os maracujazeiros raramente precisam ser polinizados manualmente, pois suas propriedades ficam bem próximas à floresta, na qual ele afirma visualizar bastante agentes polinizadores, fazendo seu papel na natureza ali, de polinizar esses pomares ali, fazendo os cruzamentos certinho para ter o maracujá no processo final ali da reprodução. A rentabilidade da sua produção de maracujá é bem pouco, não tendo muito lucro, necessitando manter outras fontes de renda oriundas de outras áreas. Outra questão importante da atividade do maracujá é relativa à empregabilidade. Um hectare de plantio de maracujá emprega em média 2 trabalhadores de forma direta e até 4 de forma indireta, enquanto a produção de grãos, por exemplo, de forma geral, emprega 0,5 homens em uma mesma área. Aí o que acontece? Comentam também que a maioria dos gastos no cultivo do maracujá é relativa à mão de obra, já que a maioria das operações é manual. A necessidade de mão de obra na cultura deve-se especialmente aos vários traços culturais demandados pela planta, como plantio, adubação, controle de pragas, polinização artificial e colheita. Bom, aqui
Vamos aqui conclui-se então que esse artigo a gente vai concluir o quê? Que em vista dos fatos apresentados, tanto o produtor A quanto o plantor B produzem e cultivam maracujazeiro em alta floresta. Eles fazem de forma simples e muitas vezes não têm a informação necessária para desenvolver a atividade que é voltada para a agricultura de determinadas espécies agrícolas. Dessa forma, não tem um retorno significativo do seu investimento inicial ali em si. E, portanto, a disponibilização de um suporte técnico, informações e métodos para a realização dessas atividades na área rural de pequenos produtores fornecidos por órgãos especializados na área pode reverter esse processo. Certo, gente? Bom, esse é o artigo, então queria dizer muito obrigado para vocês, certo? E até mais. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Manuel Gomes, eu sou estudante de mestrado em biodiversidade, PPG Bioagro, eu sou biólogo. Vamos falar um pouquinho sobre a caracterização biométrica da mangifera indica, a manga coquinho, os autores Fidelino de Jesus, Antônio Cordeiro Campos, professora adjunta Graciele Farias da Silveira. Somos graduados e bacharelados pelas licenciaturas em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Mato Grosso. A mangueira mangifera indica pertence à família Anacardiaceae, produz frutos conhecidos popularmente como manga, não é uma espécie endêmica do Brasil, mas possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo em todos os estados brasileiros. Dentre as variedades de espécies está a manga coquinho. Estudos sobre a biometria dos frutos trazem informações importantes para o setor econômico, podendo serem usados como bases para novas pesquisas voltadas à conservação e o melhoramento genético. O objetivo desse trabalho foi realizar uma caracterização biométrica dos caracteres físicos de 2 genótipos de mangifera indica, em 2 municípios do norte do estado de Mato Grosso. Os frutos foram coletados no município de Paranaíta e Alta Floresta, levados ao Laboratório Didático 2 da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, para a realização da análise biométrica, na qual foram analisadas as seguintes características: o comprimento, o diâmetro, a espessura do fruto, a espessura da casca, o peso do fruto e a semente, o da polpa e o teor de sólidos solúveis, BRICS. As medições foram realizadas em 20 frutos com auxílio de paquímetro digital, já para o teor de sólidos solúveis foi utilizado o refratômetro. Foi realizado as médias dos dados obtidos, onde os frutos coletados no município de Paranaíta apresentaram 7,95 centímetros de comprimento, 6,15 centímetros de diâmetro, 5,33 centímetros de espessura, o peso da polpa, 173,10 gramas, a casca com 0,87 centímetros de espessura e o peso da semente, 95 gramas. E a polpa total, 169,79 gramas e 16,40 de BRICS. Já os coletados no município de Alta Floresta apresentaram 7,43 de comprimento, 5,86 centímetros de diâmetro e 5,24 milímetros de espessura. Peso de 168,40 gramas. Casca com 0,18 centímetros de espessura, peso da semente 93,64 gramas e o peso da polpa 154,41 gramas e 14,90 de BRICS. Os resultados apontam que os frutos provenientes de Paranaíta são maiores quanto comparados aos de Alta Floresta. No entanto, ambos apresentam um valor considerado excelente para o teor de sólidos solúveis, indicando que as frutas analisadas são doces e saborosas. O valor de BRICS superior a 12 indica que a cultura saudável irá fornecer bons produtos finais, além de contribuir para a vida útil, ou seja, quanto mais açúcares os frutos tiverem, maior será o prazo de validade. Os frutos analisados mostraram qualidade e bons teores de açúcares, indicando potencial econômico, fazendo-se necessário novas pesquisas na área, visando a inserção da manga coquinho em futuros programas de melhoramento. E desde já, meu muito obrigado. Olá, eu me chamo Paulo Henrique. Vou apresentar sobre a avaliação biométrica da frutífera Bacupari, cursando agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta Floresta. O Bacupari é nativo da América do Sul, especialmente das regiões tropicais do Brasil, Mata Atlântica e Cerrado. O nome científico é Garcinia brasiliensis,
É utilizado por povos indígenas e comunidades locais, tanto na alimentação quanto na medicina. As características do fruto, polpa amarela e ácida, tem um sabor adocicado, é consumido in natura ou em sucos, geleias e licores. Estudos recentes investigam o potencial farmacológico do fruto, sua importância da caracterização biométrica, identificação de padrões fenotípicos, adaptação ao ambiente e potencial de melhoramento genético. O objetivo do estudo é realizar uma análise biométrica do fruto bacupari. Localidade coleta. Foi coletado no município de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, coletado de 20 frutos de 3 genomes diferentes, de 3 plantas diferentes. A avaliação das seguintes características biométricas. Foi avaliado o tamanho longitudinal e horizontal com o paquímetro digital, o peso individual dos frutos com a balança de precisão, a contagem das sementes após o corte horizontal, a medição da espessura da casca com o paquímetro digital, o peso das cascas com a balança de precisão, a medição do teor de açúcar ou BRICS com o refratômetro. Aqui na figura 1 nós temos os 3 frutos das 3 diferentes genótipos. Na figura 2 temos a medição do tamanho longitudinal. Na figura 3 nós temos o corte horizontal para a contagem de sementes. Na figura 4 nós temos a avaliação do teor de açúcar ou BRICS. Na figura 5 nós temos a medição do tamanho horizontal. E na figura 6 nós temos a medição da espessura da casca. Tabela 1 de teste da média Bacupari. Características avaliadas. Aqui na tabela foi possível observar a característica da planta 1, com a característica C1, que a altura do fruto teve a altura de 25,61. O diâmetro do fruto teve um diâmetro que é o C2 de 22,99. A circunferência do fruto teve uma circunferência que é o C3 de 7,90 e o C4, que é o peso do fruto, teve de 5,84. Também foi possível observar que a espessura da casca, o C5, teve uma menor espessura, 0,80, comparado às outras. O teor de açúcar comparado com as outras foi menor. A tabela de correlação simples entre as características avaliadas para os frutos de Bacupari. Nessa tabela é possível observar que a correlação entre a característica 2, que é o diâmetro do fruto, tem correlação com a característica 3, que é a circunferência do fruto. Quanto maior o diâmetro do fruto, maior a circunferência. E a correlação C3, que é a circunferência do fruto, tem correlação com o C4, que é o peso do fruto. Quanto maior a circunferência do fruto, maior será o peso do fruto. Conclusão. Concluímos que a planta 1 obteve-se o maior destaque nas características biométricas avaliadas. Os dados apresentados são importantes para o melhoramento genético da espécie. Obrigado.